Grande abraço a você que se liga aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos começando mais uma edição dos debates esportivos, uma edição super especial, porque a gente vai abordar os 50 anos do Autódromo Internacional de Goiânia, né? Praça esportiva construída lá atrás, em 1974, um ano antes, Arthur Barcelos, meu companheiro de podcast, um ano antes do estádio Serra Dourada, né? Foram duas grandes obras criadas pelo então governador do estado, Leonino Caiado. Mudaram completamente o estado, né, inclusive. Colocaram o esporte goiano em outro patamar, né, sem dúvida nenhuma. Né, e de lá para cá, nenhuma outra grande obra esportiva, né, foi levantada no estádio Goiás. Você tem quanto? Você nasceu quando? 95. Né, então, você já pegou, digamos, o autódromo numa outra fase. Né? O Serra Dourada já numa outra fase. O Serra Dourada ele foi encolhendo, né? Antes cabia 78 mil pessoas, hoje a capacidade é 40 mil torcedores, né? As memórias que eu tenho do autódromo, na verdade, são do meu pai. Meu pai ia muito na infância dele, depois ele teve a oportunidade de correr, levou o carro dele para lá, ele tinha um Voyage que era meio tunado assim, tinha um turbo, ele conseguiu ter a oportunidade de correr lá, então eu tenho muitas histórias de escutar na minha infância do meu pai lá. Eu já fui em várias corridas, já atravessei uma fazenda, porque ali entre o Parque das Laranjeiras, Conjunto Fabiana, até o autódromo era uma grande fazenda. Então, eu já atravessei aquela fazenda a pé, né, para ir em quilômetros de arrancada à noite lá, sábado à noite, sexta-feira à noite, né? E quem muito mais do que eu e você, e muitos telespectadores que estão nos acompanhando, que vivenciou, que esteve no autódromo, né, e que tem a sua história escrita dentro da comunicação esportiva, também bastante ligado ao esporte, é o goiano que o Brasil inteiro conhece e respeita, meu amigo Theo José, né? Autódromo é sua casa, né, Theo? Minha casa, um prazer falar com você, Charlie, um grande amigo. Arthur, um prazer estar aqui. Pessoal da SAB, minha casa, né? O autódromo, quando você falou em 74, eu tinha 11 anos de idade, eu fui com um tio assistir a inauguração do autódromo. Foi um dia de corridas que começaram, sei lá, no final da manhã, e elas foram embora até a gente chegar nas 12 horas de Goiânia, que aí a corrida começou à noite. Então, a grande corrida que inaugurou foi uma 12 horas de Goiânia, que era uma prova tradicional que a gente tinha aqui no estado de Goiás, e eu estava lá. E depois do quê? Uns 7, um pouco mais, 11, eu tinha 11 anos. Depois de uns 8, 9 anos, eu passei para o lado de baixo, não sabia absolutamente nada de automobilismo. Tinha o Bretas, que era ex-presidente da Federação Goiana de Automobilismo, que ele queria um programa na RBC FM, que naquela época já era RBC FM, né? E ele precisava de alguém para apresentar o programa. E aí me perguntaram, você quer fazer? Eu falei, quero. E eu comecei a ler, eu lia a notícia e ele comentava. Eu lia a notícia, mas não sabia nada. Eu sabia de automobilismo goiano, não sabia nada. E aí ele começou a me levar para o autódromo. Eu falei assim, não, vamos lá para o autódromo. E eu comecei a ir. E você tinha quantos anos? Isso eu tinha uns 17, eu estava na musical, mais 2 lá embaixo. Eu tinha uns 19 para 20 anos. E aí eu comecei a ir nas corridas e comecei a gostar. E naquela época, o automobilismo goiano era muito forte. A gente sempre tinha alguém disputando um título. A gente teve o Tom Stefani, a gente teve o Alencar Júnior, a gente teve o Edmar, a gente teve o Marco na Stock Car, eu esqueci o nome. Caramba, tô ficando velho. Esqueci o segundo nome dele, vou lembrar. E aí a gente tinha o Paulo Garcia, depois os Fontes, né? O Gino, o Rubem Fontes. Então a gente sempre tinha alguém. E do autódromo eu fui pro cartódromo. E no cartódromo tinha o Carlinhos Nissola, que infelizmente não está mais com a gente, que era um preparador, que ele adorava fazer um churrasco depois do treino. Então, a gente ficava naquele autódromo até 10 horas da noite, no sábado. Eu ia fazer matéria, fazia minha matéria, o câmera voltava, ou era só rádio, e aí eu ficava até as 10 horas da noite. Aí eu aprendi muito, conheci muita gente. Foi ali que eu conheci o Rubens Barrichello, foi ali que eu conheci o Nelson Piquet. Então, aquilo ali minha casa, foi o autódromo. O automobilismo de Goiás me formou para a comunicação esportiva, mesmo estando junto com o futebol. As primeiras narrações que eu fiz eram ligadas à velocidade, foi jet ski. E quem promovia o campeonato de jet ski era o Roberto Boitia, que é o único piloto
do Brasil a disputar uma temporada inteira de motocross. Hoje ele é o administrador do autódromo. Administrador do autódromo. Então, e o Kurt Feistenberger, que está até hoje como presidente da Federação Goiana de Motociclismo. Aí do jet ski eu passei para moto, de moto eu fui para motocross e depois eu narrei automobilismo, mas narrava no local, narrava nas praças esportivas, né? Então foi a minha grande escola. Aquilo, o autódromo, sem dúvida nenhuma, é um lugar que eu tenho um carinho enorme, né? Lutei muito, muito para não ser destruído, como se tentaram, e um grupo também lutou bastante para ter a última grande reforma. E agora a gente espera a próxima para receber o Mundial de Moto. Pois é, o estado de Goiás está se mobilizando para receber o Mundial de Moto Velocidade. É uma comitiva goiana, esteve recentemente na Europa, entregou lá uma carta de intenção, né? E, evidentemente, agora precisa avançar dentro de alguns processos para, em 2026, 27 e 28... A ideia seria 2025, mas o problema que a comissão enfrentou lá é que a Dorna, que é a empresa que promove o Mundial de Moto, ela quer soltar o calendário do próximo ano em setembro. E ela está um pouco receosa de colocar as reformas e as reformas não acontecerem. Então, no começo dessa semana a gente está gravando, no começo dessa semana que a gente está gravando, eles foram até a Espanha. Primeiro eles foram na Holanda, uma corrida na Holanda, depois eles foram até a Espanha, e na Espanha a coisa andou. Então, da carta de intenção passou para uma minuta de contrato. Eu diria que só não acontece ou em 25, eu acho mais provável 26, seriam 3 anos iniciais com possibilidade de renovação mais 3, se acontecer um fato novo. Aconteceu um fato novo, uma bomba, um maluco aqui não quer mais a corrida no Brasil, porque eles querem uma corrida na América do Sul. O Brasil é o segundo país em número de motos do mundo, em fabricação de motos do mundo. E em número, não estou falando em valor, mas em número de motos, é o lugar onde a Yamaha mais vende motos no mundo. Então, tem uma outra pegada comercial por trás, e eles querem voltar para a América do Sul, já que o presidente da Argentina, o Milei, ele acabou rompendo o contrato. Essa corrida seria a corrida da Argentina, e o contrato foi rompido desde o ano passado pelo presidente novo da Argentina. Então, eles querem um lugar. E vindo para o Brasil, é possível que se encontre de novo um lugar na Argentina para realizar a corrida. Eu tenho muitas perguntas para o Theo, tenho certeza que o Arthur também, né? O telespectador está curioso para ouvir um pouquinho o Theo sobre automobilismo, mas deixa eu trazer uma entrevista especial. Ele me atendeu na Austrália, onde tem familiares, né? Alencar Júnior, né? Lembrei, Marcos Graça foi o outro piloto famoso. O Alencar Júnior... Monstro. É uma lenda do automobilismo goiano, Monstro. É o maior nome. E foi o meu grande incentivador. Ele vai nessa entrevista falar um pouquinho sobre essa relação, não só com você, mas também com o seu pai, né? E eu trago ele aqui, direto da Austrália, nessa entrevista que realizei, né, essa semana, onde ele falou um pouquinho sobre a ligação com o Autódromo Internacional de Goiânia. Ele construiu um carro para correr no Autódromo de Goiânia. Para mim, assim, é uma grande honra, primeiro, falar do autódromo. Primeiro, faz parte da minha vida, né? Tudo que eu fiz, tudo que eu construí foi em função desse autódromo. Então, minha carreira automobilística, meus trabalhos, tudo foram feitos em função do Autódromo de Goiânia. Então, isso aí tem uma ligação, assim, muito, muito próximo da minha carreira e da minha pessoa. Quando você entra para o automobilismo? Eu entrei um pouco antes da inauguração do autódromo, mas quando eu fiquei sabendo que ia inaugurar o autódromo, e eu era assim, muito pobre, eu não tinha condição de ter um carro, nem de comprar um carro, nem de fazer um carro, nada. Aí o que eu fiz? Eu falei, só tem um jeito de eu correr de carro, eu queria correr de carro. Vou construir um carro para mim, faltava 3 anos para inaugurar o autódromo. E eu comecei construindo um carro e fiz um carro em 3 anos. Eu e um amigo meu, Valtinho Mendes. É lógico, com a ajuda de muita gente de Goiânia, né? Marcos Veiga, gente de São Paulo, tudo quanto é lugar, mas fizemos um carro. Foi assim que eu comecei. Mas antes do autódromo, qual que era a realidade do automobilismo goiano, né? A galera corria onde? Corria de kart, eu corri de kart,
e corri na Praça Tamandaré. Era a única corrida que teve, que eu fiz, foi na Praça Tamandaré. Eu fui da Praça Tamandaré até a Praça do Cigano, que a gente saía da Praça Tamandaré, ia na Praça do Cigano, voltava, contornava a Praça Tamandaré, que não tinha essa divisão no meio hoje, era redonda, entendeu? E eu fui ali, mas o meu carro só foi da Praça Tamandaré até a freada da Praça do Cigano. Ele quebrou ali mesmo e ficou. Foi a minha carreira, que é o meu começo de carreira. E depois no kart. Pré-autódromo, né? Essa carreira Pré-autódromo. pré-autódromo. E o que você lembra do período de construção do autódromo? Você vivia a sua construção do seu carro, mas, claro, estava ali participando ativamente, acompanhando a construção do autódromo. Que lembranças você tem desse momento? Na verdade, eu passei dentro do autódromo o tempo quase todo, né? Porque o Luiz Fernando Rocha Lima, que era o presidente da federação, e ele era o cara que idealizou o autódromo junto com o governador Leonino Caiado. O que ele fez? Ele me deu um passe. Então, na construção, eu entrava lá, os caras com o trator no meio, com as patrolas, tudo, e eu lá no meio também. Eu andava todo dia na pista do meu carro. Eu tinha um Volkswagen na época, eu andava todo dia com ele na pista, entendeu? E assim, eu tinha autorização. Ele me deu uma. Ele falou: esse aí está autorizado a entrar. E a definição da pista, que hoje e sempre foi muito elogiado, o traçado, né? Quem vem de fora para correr em Goiânia sempre sai com essa impressão, com esses elogios, né? Como é que foi o que você lembra da definição desse traçado? Eu lembro o seguinte, que ele foi um traçado idealizado pelo Silas Varizo, que é o arquiteto, e o Marcos Veiga Jardim. O Marcos Veiga Jardim e o Luiz Fernando foram os caras que fizeram o autódromo. Teve gente na construção do autódromo, até com mais importância na área do automobilismo, eu não me lembro o nome agora, mas sim, que fizeram um trabalho muito bem feito. O autódromo, o Marcos fez, junto com o Silas, várias viagens para a Europa para saber como é que eram os autódromos, ele era desenhista, era arquiteto também, junto com o Silas, então fizeram um baita de um trabalho. Então, o autódromo nosso, ele ficou durante muitos anos como um dos 3 melhores do mundo, porque ele tinha uma baita de uma reta, tinha um miolo muito bom, tinha uma pista, uma área de escape muito grande, muito boa, sempre. Tanto é que você conta no dedo os acidentes que tiveram em Goiânia, fatais. Foram tão poucos que a gente não consegue nem contar. Você já tinha essa noção, vocês ali do mundo do automobilismo naquele período, em Goiás, já tinham noção que o autódromo seria um divisor de águas? Não, na verdade, a gente não sabia nada, né? A gente era leigo em quase tudo. A gente era fraco de automobilismo, fraco a nível nacional. Assim, só que o automobilismo era um negócio assim tão mirabolante na época, era assim tão acima do normal, que todo mundo queria ajudar. Então, que veio o Emerson Fittipaldi, foi o primeiro cara que veio. Inclusive, eu acho até uma ingratidão com o Emerson, né? Quem mais ajudou o autódromo de Goiânia foi o Emerson Fittipaldi. E não tem nada no nome dele, nunca teve nada no nome dele no autódromo de Goiânia. Como é que foi essa participação do Emerson nessa O Emerson, ele veio aqui umas 4 ou 5 vezes ajudar a fazer o autódromo, orientar, falar como é que eram as curvas, como é que é isso, porque ele era o piloto na época, era o bambamã da balachita no mundo inteiro, né? Então ele era assim, já era campeão mundial, já era um cara famoso. E ele já era famoso antes de entrar na Fórmula 1, ele já era muito famoso. Outros pilotos também, não da grandeza do Emerson, que, como você sacou, era o grande nome, tiveram um papel importante? Aqui em Goiás teve muita gente que ajudou, muita gente. Você entendeu? Tinha um pessoal que já corria de carro na rua, que já fazia carro, que tinha preparador de carro de corrida em Goiás. Mas assim, o principal mesmo foi o Marcos Veiga Jardim, com o Sila, o Nando e o Ney Lins também, que na época já era ligado ao automobilismo. Tinha muita gente. Por acaso, se eu vou falar aqui, eu vou acabar esquecendo um nome e o cara ainda vai acabar ficando com raiva de mim, porque eu não lembrei dele. Alencar, e o dia que o autódromo foi inaugurado? O que você lembra? Quais as principais lembranças?
Que tipo de atividades tivemos no dia? Foi assim, nós tivemos uma corrida durante o dia de protótipo e à noite ia ser de 12 horas. Então eu tinha o protótipo que eu fiz, que eu ia estrear com ele, você entendeu? Era o carro que você estava construindo? Era o carro que eu construí. 3 anos de construção. Lá. Já estava. São 3 anos de construção, com muito trabalho, muita luta e muita gente ajudando. Muito. Você não imagina quantas pessoas ajudaram. Entendeu? Cada dia tinha um para dar um palpite, ou dar uma ajuda, ou fornecer uma peça. E assim o carro estava pronto, a gente ia correr, e eu tinha comprado um Maverick quadrigete. Na verdade, eu comprei eu pedi demissão do meu emprego que eu tinha, pedi para o meu patrão, você me indeniza aí que eu preciso do dinheiro para mim comprar um carro de corrida. Ele falou, não, você não está doido desse tanto, não. Eu falei, estou, e o senhor tem que me ajudar. Aí ele falou, não, como é que é esse carro de corrida? Aí ele falei quanto que era, ele falou, não, eu vou arrumar esse dinheiro lá para você na empresa. Então, eu trabalhava numa multinacional holandesa de remédio, era vendedor de remédio, então ele arrumou o dinheiro para mim comprar o carro. Pô, então você era um bom vendedor. Hein? Era um bom vendedor. Ele não quis perder o funcionário. Não quis perder. Eu falei, mas tem um problema. O que é? O carro que eu trabalho, eu vou ter que vender ele para pôr no negócio. Ele falou, não, aí, pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Eu falei, não tem jeito, por isso que o senhor não pode me ajudar. Ele falou, não, então eu vou arrumar um carro para você. Aí eles me emprestaram o dinheiro e me arrumaram um carro para mim trabalhar. E aí? O carro está pronto, vamos correr, vamos aí. Ele falou, não, tem que sem um tal de quadrigete no motor, não tem como andar, porque o quadrigete tem tanto mais de potência. Eu falei, e agora, como é que faz? Aí tinha um amigo meu que era gerente da Caixa Econômica Estadual, Mauro de Caçarante e Luiz Antônio Alvim, um gerente e subgerente. Fui lá, falei com eles, falou, Carlos, tem um jeito, vamos financiar o carro. Aí financiamos o carro, eu falei, mas se financiar o carro, a gente não tem dinheiro para correr. Então, põe um pouco a mais para ter uma reserva para correr. Falei, mas tem que ir lá em São Paulo montar isso. Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos. Largaram a agência lá e foram, montaram, vieram andando no carro. E foi assim o começo da minha carreira. E foi uma corrida maravilhosa, porque o Valtinho, que era meu sócio, era assim, um excelente piloto, ele guiava tudo. Moto, carro, avião, bicicleta, motonauta, tudo. Ele era um gênio da bola. E só que eu estava cansado demais no dia, né? Então, o nosso carro, o protótipo, ele andou uma volta, quebrou também. Só deu uma volta o carro, depois de 3 anos de trabalho. Qual o tamanho da frustração? Não, na época, assim, a alegria era tanto de ter o carro, de estar ali participando, e ele não pensava nessa frustração, ai meu Deus, o que aconteceu? Não, a gente não tinha isso, entendeu? Tanto é que a gente foi correr de Maverick e a gente chegou em 7º, largamos na frente, largamos entre os 5 primeiros, chegamos em 7º lugar e lideramos a prova pelo menos umas 5, 6 horas. É estreante, nós éramos estreante, contra Zé Carlos Bassi, Paulo Gomes, Giafone, Edgar Melo Filho, os bambamã do Brasil tudo, e nós lá no meio daquele povo, sem saber guiar nada. Me conta os anos seguintes, aí acho que é um ano. O autódromo é importante para a consolidação do automobilismo goiano no cenário nacional. Como foram esses anos seguintes do autódromo? O quanto o autódromo foi importante e fundamental para a sua carreira, Alencar? Não só para a minha, né, mas para todos os pilotos de Goiás. Nós tivemos excelentes pilotos em Goiás, excelente nível, tanto no automobilismo como no motociclismo, você entendeu? Tivemos aí, ó, Alberto Borto, o Paulinho, irmão dele, o Curti, só no motocicleta, o Edmar Ferreira, entendeu? São 4 campeões assim de altíssimo nível. No automobilismo, tivemos um monte de gente, eu não vou falar o nome porque são muitos, e aí o cara fala, cara, você não lembrou de mim. Não, então, assim, é difícil você lembrar de quase todo mundo, mas teve uma infinidade de pilotos brasileiros, goianos, que brilharam nos campeonatos brasileiros, que foram assim, importantes por causa do autódromo. Então, o autódromo começou, teve corrida regional, tinha campeonato goiano, campeonato Goiânia-Brasília, campeonato Minas-Goiás, entendeu? Teve vários campeonatos, e a gente participou de todos. E tinha muitas empresas de Goiânia, Jorlan, Cical,
tudo envolvido com o automobilismo. As duas maiores revendas de automóvel do Brasil eram de Goiás, né? Tanto a Jornal como a Cical. Eram as que mais vendiam carro na época. Lá atrás você falou do Emerson Fittipaldi. Algum outro piloto de Fórmula 1 dos brasileiros, né, mais antigos, tiveram também uma ligação próxima com o Autódromo de Goiânia? Sim, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, na inauguração do autódromo, o Zé Carlos Passos correu, Marivaldo Fernandes, entendeu? Assim, Castro Prado, Paulo Gomes, Edgar, Jafone, era assim, tinha Arthur Bragantini, tinha gente do Brasil inteiro. E em Goiás nós tínhamos o Cairo Fontes, Eduardo Cardoso, os irmãos Justino logo depois apareceram, assim, então foi muita gente. Que história que você lembra da ligação do Nelson Piquet com Goiânia? O Nelson Piquet, ele morava em Brasília, ele era até amigo meu, e ele vinha correr de kart. Só que aqui era o seguinte, tinha uma rivalidade muito grande entre o pessoal de Goiânia e o pessoal de Brasília. Quando o pessoal de Brasília ganhava, aí eles davam um troféuzinho pequeno e falavam assim, primeiro lugar de visitante. E aí dava primeiro lugar. Troféu grande eles nunca levaram. Nunca levaram. Então, essa aí era uma particularidade que tinha o português na época, que corria de kart, Evandro Tomé, tinha muita gente boa, o próprio Valtinho, que era meu sócio, era um gênio da bola, né, nessa área, você entendeu? Então, assim, tinha muita gente boa naquela época. Talvez, eu não sei se você considera assim, o ápice da visibilidade do autódromo foi o Mundial de Motovelocidade, né, aqui, né, com os grandes nomes da velocidade em cima de duas rodas, né? O que você lembra ali daquele período, final da década de 80, né, e a motovelocidade aqui em Goiânia? Eu lembro muito bem, porque eu fui um dos participantes para trazer esse evento. E, na verdade, o dinheiro que alavancou esse negócio foi meu. Foi eu que paguei, o governo não pagou, porque até hoje não recebi, então quem pagou foi eu. Nós tivemos assim, o governador mandou fazer, o Paulo Serrano, que é de Tumbiara, que era secretário de esporte na época, e eu era envolvido com política. Então, para pagar, para o evento vir, que era o Júlio Caia Rede Globo que trouxe. O Júlio Caia, amigo meu, hoje mora até no Rio de Janeiro, aliás, ele sempre morou no Rio de Janeiro, ele que trouxe esse evento para cá, ele dominava tudo. E precisava pagar adiantado, senão eles não poderiam vir. E o governo, como é que o governo faz para pegar um dinheiro adiantado? Tipo assim, fazer um vale, tem jeito? Não tem jeito, tem que ter um monte de documento e tal. O governador me chamou lá para cá, vai ter que arrumar um dinheiro aí, ajuda aí com alguém aí, vê como é que faz, junta uma turma aí, põe o dinheiro. Eu falei, e aí, como é que recebe? Falei, depois recebe. Falei, tá bom, pusemos o dinheiro, fez o evento tudo e até hoje estamos sem receber. É ontem, né? Vai que hoje você recebe. É ontem, vai que ainda vai acontecer, vai acontecer. Alencar, e o público naquela época com o Mundial de Velocidade? Assim, eu me lembro, era muito... Não é só o Mundial de Velocidade, não é só o Mundial. A Stock Car, a Divisão 1 que a gente corria, o Campeonato Brasileiro de Marca. Quilômetro de arrancada lotava o autódromo. Quilômetro de arrancada. Dava 40, 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Era assim, astronomicamente grande o evento. Então, o Autódromo de Goiânia ficou famoso no Brasil inteiro, famoso no mundo inteiro, e ficou quase tivemos Fórmula 1. O Bernie Eccleston chegou a vir em Goiânia, entendeu? Na época ele queria comprar ou fazer o autódromo, fazer uma corrida de Fórmula 1 em Goiânia, ele queria até comprar o autódromo na época, entendeu? Então, assim, nós tivemos grandes eventos, grandes provas, tivemos campeonato sul-americano, campeonato brasileiro, campeonato mundial, tivemos um monte de eventos. Então, assim, eu acho que o Goiânia existe antes e depois do autódromo, eu acho. Essa é a minha opinião. Você falou sobre a visita do Bernie Eccleston, durante muito tempo comandou a Fórmula 1 durante décadas, né? E por que não avançamos para termos o grande prêmio? A disputa com São Paulo e Rio era injusta? Além de ser injusta, a gente não tinha hotel. Não tinha como hospedar. Não tinha. Não tinha onde deixar as pessoas. Não tinha como fazer o evento.
Nem se juntasse com Brasília na época, não fazia, que Brasília tinha mais hotelaria do que Goiás. A gente não conseguia. Só por isso que não teve. Pela pista, era melhor que tinha. Mas aí concorrer também com o Rio e São Paulo era mais difícil. Primeiro lá tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha autódromo e tinha hotelaria. A gente não tinha. Alencar, o autódromo teve esse boom, foi importante por vários e vários anos para pilotos goianos, para automobilismo aqui, para automobilismo nacional. Depois ele teve uma fase de decadência, ficou um tanto quanto abandonado. Agora a gente vê movimentos, né, para que ele possa ter uma estrutura melhor, expectativa de quem sabe ter de novo a moto velocidade aí, o governo trabalha nesse sentido, né? Como é que você enxerga o autódromo hoje? Hoje nós tivemos essa fase áurea. O autódromo demorou 30 anos sem estragar. Tamanho foi o trabalho bem feito da época do Dergo, eu acho, engenheiro do Dergo. Os caras eram realmente fenomenais. Foi o melhor autódromo construído no Brasil, tanto a nível de estrutura, como a nível de pista, tecnicamente, o asfalto. Durou 30, 35 anos. E chegou num ponto que tinha que fazer uma reforma, uma recapagem, e não tinha governo nenhum que fizesse conta. Então, essa segunda fase a gente tem que agradecer ao governador Marconi Perillo e ao Jaime Rincon. O Jaime Rincon foi para o governador Marconi Perillo e para o Autódromo de Goiânia o mesmo que foi o Luiz Fernando Rocha Lima junto ao Leonino Caiado, na época, para fazer. Então, fizeram uma baita reforma e o autódromo está aí até hoje. Agora precisa de ter uma ajuda aí para melhorar um pouco mais, porque ele tem tudo de bom. Não tem nada lá que tem defeito. Tudo é bom. Para voltar realmente a estar no topo dos... Ele hoje está no topo ainda, mas assim, ele carece de algumas coisas de melhoria, algumas melhorias. Quais são essas? Avançar. Precisa avançar em termos de boxe, em termos de estrutura, de chegada, porque hoje está cheio de condomínio, cheio de tudo, então hoje é muito mais difícil chegar no autódromo. Os eventos são pequenos, porque custa muito caro trazer um evento para Goiás, sendo que lá em São Paulo os caras fazem evento toda semana. Então, assim, por um custo muito menor, sem deslocar. Para você ter uma noção, eu estou correndo de Mercedes agora. E a Mercedes, para ela vir correr em Goiânia, ela gasta 400 mil a mais do que correndo em São Paulo. Então, como é que o cara vai sair de São Paulo, que tem uma baita estrutura, as equipes todas de lá, para vir correr em Goiânia? Ainda gastar 400 mil a mais. Não é possível. Você já trouxe a motovelocidade lá atrás, traz a Mercedes agora. Não, eu até pensei, mas aí eu não dou conta mais. Uma época de ouro que todo mundo... qualquer trabalho que você fizesse, você ganhava um dinheiro. Hoje não é assim mais. Hoje você tem que trabalhar dia e noite para ver se consegue, pelo menos, pôr a boca para fora da água, para não morrer afogado. Alencar, obrigado por nos atender, obrigado pelas histórias, né? Obrigado. Acho que a maioria dos telespectadores nem conhece. Nem conhece, né? Dá para ficar aqui 3 dias falando do autódromo. Estamos no estúdio aqui com o Theo José, né? Que é um grande nome do automobilismo goiano, né? Um cara que nacional, né? Nacional daqui, e mundial. Saiu daqui, foi para o mundo falar de automobilismo, né? Mande um abraço para ele aí, que ele está aqui no estúdio, né? Te acompanhando. O Theo é meu amigo de muita data. Aliás, eu sou amigo antes dele nascer, né? Eu sou amigo do pai dele. O pai dele foi um médico fabuloso de Goiás, um cara fantástico, talvez o melhor dermatologista que teve no Brasil foi o pai do Del. Então, eu conheci o pai dele, eu ganhei um presente do pai dele quando eu era criança, morava perto da casa dele, na rua 20. Ele me deu um cachorro, ele era criador de cachorro, me deu um cachorro de presente. Naquela época, ganhar um cachorro, alguma coisa de presente, era muito difícil, ganhei. Então, o Theo fez parte da minha carreira e eu fiz parte da carreira dele. Né? Parte do que ele é hoje, eu ajudei um pouco. Não ajudei muito, porque o talento dele era maior do que a minha ajuda. Poxa, que bacana. Alencar Júnior reconhecendo o seu talento, a relação que vocês têm, né? Ainda tem, obviamente.
e o que ele representa para você, para sua carreira e também, claro, a ligação, né, da família de vocês. O Alencar, como ele era, naquela época a gente falava viajante de laboratório, né, que era representante de laboratório. Então eles visitavam os médicos, levando os remédios novos e explicando que aquele remédio era bacana. E aí ele começou a ter uma relação com meu pai, que era médico. E, como ele falou aí, era um Bacê, o cachorro que ele ganhou era um Bacê. Meu pai era famoso ali no setor oeste, porque gostava muito dos Bacês, dos salsichinhas. E depois, quando eu já estava trabalhando na TV Serra Dourada, o Alencar... Mas antes disso, eu já tive... Quando eu tinha o Máquinas e Pilotos na Rádio Araguaia, eu já tinha uma relação do Alencar, de cobrir o Alencar. E quando eu fui para a TV Serra Dourada, eu comecei a querer fazer as corridas fora de Goiânia, né? E na Fórmula 3 que o Alencar corria, e o Alencar era um dos dirigentes, porque a Fórmula 3 era uma associação de pilotos que organizava a categoria. O Alencar era um dos dirigentes. Sempre quando o Alencar ia correr fora, eu ia lá entrevistá-lo no escritório dele. E uma vez eu fui entrevistar e ele virou para mim e falou assim... E eu já estava fazendo algumas corridas de Fórmula 3 no local. E ele virou e falou, poxa, você não quer ser repórter da Fórmula 3, não? Aí eu falei, mas não dei muita moral, não. Eu falei, claro. Aí ele falou, vou ver, porque esse povo lá não está falando dos goianos. Naquela época corria ele e o Ananias Justino, que era irmão do Laércio, que faleceu, que era um piloto monstruoso também. E aí eu falei, beleza. Aí eu fui para uma corrida em Cascavel. Aí quando foi no sábado, chovia pra caramba. Uma pessoa da produção virou e falou assim, seu microfone está ali, seu fone, pega lá. E ninguém falou nada. Eu falei, beleza. E eu tomei choque pra caramba nessa corrida. Mas aí fiz a transmissão, era treino. Aí eu fiz a transmissão, lá fazia treino. A transmissão para quem? Era para a Rede Manchete, que hoje é a Rede TV. Aí, beleza. Aí eu voltei uma vez no escritório do Alencar, para entrevistar de novo. Aí ele virou e falou assim, Theo, esse negócio de repórter é bacana, mas não dá muito dinheiro não, cara. Você tem que ser Luciano do Vale, Galvão Bueno, você narra. Aí eu falei, cara, eu nunca narrei na televisão, não. Narra aí no autódromo, narra nesse canto aí. Isso era que ano, Theo, mais ou menos? Olha, em 93 eu saí. Isso devia ser 1990, Charlie. 90. Aí eu falei, pô, narro. Aí teve quem narrava as corridas era o Luiz Carlos Largo, que é o narrador da ESPN hoje. Ele é que largava lá na Manchete. Aí uma vez em Rio Quarto, na Argentina, ele não pôde ir, porque ele também fazia Uno, tinha uma série de corridas que passavam lá, ele não pôde ir. Aí o Toninho de Souza, que era o promotor da categoria, falou, cara, você vai narrar hoje. Aí eu falei, beleza, então vamos narrar, né? E eu cheguei lá e era da Argentina, então a produção era argentina, os argentinos aqui davam, eles me deram uma cabine que só tinha um microfone, não tinha monitor de imagem nem de tempo, mas ela tinha um vidro, e os argentinos narravam aqui do lado. Aí eu falei, cara, eu vou ficar aqui narrando nos caras, e foi. Então, foi minha primeira. Aí, ali, eu só fiz essa na Fórmula 3, eu não fiz outra. Aí, ali, a Fórmula Ford, que o Fernando Campos era o narrador, a Fórmula Ford também transmitia. E o Fernando Campos, aqui de Goiânia, era o narrador. Mas eu não sei, porque a Fórmula Ford, não sei se não se acertou financeiramente, alguma coisa a Fórmula Ford quis mudar. Aí, os caras tinham me visto fazer a Fórmula 3, falou, você não quer fazer a Fórmula Ford? Eu falei, quero. Eu falei, mas você não pode fazer mais Fórmula 3. Eu falei, beleza. Aí eu cheguei a Alencar. Aí ele falou, não, vai nessa. É a sua chance. E realmente foi. Eu fiz a metade da Fórmula Ford, aí quando terminou o ano, devia ser 91, depois tem que bater no Google, começou a Fórmula Chevrolet. A Fórmula Chevrolet, quando chegou com muito dinheiro. Tinha uns patrocinadores fortíssimos. Eu me lembro da Nestlé, eu me lembro da Texaco, e era uma categoria que era a Fórmula Opel europeia, que estava no auge. E aí os caras me chamaram para fazer a temporada inteira. Aí ali foi que eu despontei, fiz a temporada inteira, comecei a me especializar, então da Fórmula Chevrolet veio a Fórmula Indy, mas eu comecei pelas mãos do Alencar. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o grande nome, né, do automobilismo ali nas pistas é o Alencar Júnior. O Theo se tornou o grande nome, o grande comunicador do automobilismo no estado de Goiás e um dos principais do Brasil, sem dúvida nenhuma. A gente vai para uma breve parada e na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns momentos que o Alencar falou sobre o autódromo. A gente vai voltar a falar sobre a motovelocidade. A gente tem aqui algumas imagens de 1987, né? Foi de 80, lá as corridas aconteceram 87, 88, 89. De 87 a 89. Foram 3 anos. Foram 3 anos. A gente volta rapidinho aqui no podcast Debates Esportivos.
De volta com o podcast Debates Esportivos em pauta, o aniversário do Autódromo Internacional de Goiânia, 50 anos da Praça Esportiva. Teremos, sem dúvida nenhuma, uma grande programação, né, organizada aí, né, para os festejos desse marco do esporte goiano, né? E muitas competições foram realizadas no autódromo ao longo da história, né? Competições aqui, regionais, competições, né, nacionais e também internacionais, né? E o ápice, sem dúvida nenhuma, foi esse período, 37, 88, 89, quando a gente recebeu o Mundial de Motovelocidade, Wade Mamola, Wayne Gardner, né? Ed Lawson. Né? Eram os grandes nomes da época. Eram. Inclusive, o Ed Lawson, ele conquistou... Não, Gardner. O Ed Gardner conquistou um dos títulos aqui. Eu não me lembro, mas eu lembro que o Gardner e o Lawson estavam disputando. O Mamola era mais uma... Showman. O Mamola era um showman. Ele até, eu me recordo, eu não me lembro qual das corridas, que ele caiu na reta, e aí a galera foi ao delírio e tal, né? Então, poxa, a gente tá vendo as imagens e eu fico observando. E assim, era uma época sem chuva, né? Sim, as imagens assim, seco. Era terra, né? Terra. Hoje tem a grama. Aquela terra vermelha. A grama é contínua ali, mete uma grama artificial, né? Cuidam mais, né? Mas antes era terra mesmo, um público diferente. Eu fico muito curioso vendo o externo, assim, as propagandas, os merchandising da época, né? Eu também. Eu vi lá uma coisa assim, Magdal, lá era a loja de roupa de Magdal, né? Então, como é que você viveu aquele momento? Aquilo para mim foi o máximo, porque eu estava na Rádio Araguaia, eu não estava em televisão naquela época. E era uma promoção da Globo. Araguaia, que hoje é a Rádio CBN. Que é hoje a Rádio CBN. E, aliás, vem aí um livro sobre a Rádio Araguaia, porque a Rádio Araguaia não pode ser esquecida. Como ela não existe mais no Dial, eu e o Peninha resolvemos fazer um projeto de um livro da rádio. Ele está pronto, falta só ir para a gráfica e lançar, e eu acho que isso acontece logo. Então, como era da Globo, a Rádio Araguaia tinha umas vantagens, né? E eu fui o escolhido... naquela época, porque eu fazia um programa de automobilismo lá, que era o Máquinas e Pilotos, para fazer a cobertura. Era uma cobertura, não tinha transmissão, nada disso. Mas no dia... Aí eu acredito que tenha sido 89, o Peninha falou assim, narra a primeira volta. Eu nunca tinha narrado nada na vida em comunicação. Eu falei, beleza, vou narrar. E as cabines ainda eram lá onde ficam as cadeiras. E eu fui para uma cabine lá e narrei a primeira volta, na Rádio Araguaia e tal. Ali eu conheci o Reginaldo Leme. Eu me recordo que eu estava louco para conhecer, era fã mesmo, e procurei ele lá e falei, cara, eu sou de uma rádio aqui, eu tenho pretensões de mexer com essa carreira, e eu me lembro de uma coisa que eu era muito preocupado, né, em aprender. Aí eu falei, cara, eu estou pensando até em fazer um curso de mecânica. Aí ele falou, não, esquece, faz isso não. Você é jornalista, você não precisa saber de fazer curso de mecânica. A dúvida que você tiver, você pergunta para o engenheiro ou pergunta para o piloto. Para o próprio mecânico? Então. E isso foi uma coisa que eu me recordo e eu levo até hoje. Eu lembro que eles estavam hospedados no Castros e teve um dia que eu fui dar carona para ele, achando ótimo que eu ia conversar durante 20 minutos ali. Mas a cidade se transformou, cara. A cidade era... A Praça Tamandaré, ela ainda não tinha sido cortada ao meio. A Praça Tamandaré tinha 20, 30 mil pessoas todo final de tarde, porque os treinos aconteciam e depois o pessoal ia para lá. Os hotéis ficam ali próximos. E muita gente de fora, né? Muita moto de São Paulo. A cidade se transformou, foi um mega... Eu vou dizer, eu acho que foi o maior evento que Goiânia já viu. Mais que... Copa América. Esses Vila Mix, aí como é que é esses shows mix que sempre... porque parou a cidade. A cidade não era essa Goiânia de hoje, parava. Era um negócio absurdo. E foi tudo na boa. Não teve assim... Agora que não tinha rede social, não tinha nada disso. Nada. E não era um negócio tão popular. A gente tinha o Alexandre Barros correndo na categoria 250, mas era uma equipe ruim. Ele já corria nessa época? Ele teve uma corrida que ele fez, eu acho que 89. Mas ele não fazia a temporada inteira. Eu lembro porque eu cresci vendo ele correndo na MotoGP. E não era popular. A MotoGP não era uma coisa popular. A Fórmula 1 era
outra história. E foi um negócio de louco. Assim, Goiânia parou naqueles 3 anos. Goiânia parava uma semana. E o que foi especial nas 3 edições é porque foi momentos decisivos, né? Decisivos da MotoGP, né? Porque foi a reta final mesmo. Foi a última corrida ali. Teve temporada que foi decidido ali na última curva. E eu acho que, assim, para mim, teve uma outra coisa que não era igual é hoje, né? Que você vai querer entrevistar um piloto, tem que passar por 300 uma liberdade maior. Eu lembro que eu estava aprendendo inglês, a gente tinha uma professora e ela dava aula para mim, para o Roberto Boit, para o Kurt. E foi nessa época, eu estava muito ligado ao motociclismo. E era uma turma. E aí eu falei, você não quer ser minha intérprete lá, não? Aí o Roberto falou, vai. E a gente levou a professora para ser intérprete. Então, eu me recordo de eu chegar no box por trás e chegar no Wayne Gardner e falar assim, uma entrevista para a rádio, com um gravador. E o cara parava e dava entrevista. Não é igual hoje, não. Você está louco? Sabe? Então, era um outro momento, né? E aquilo foi muito rico, muito rico. Além da motovelocidade, a gente teve, ao longo da história, né, Stock Car muito forte aqui, década de 80, o Alencar, que inclusive... Stock Car, que ele foi campeão. 2 goianos, né? O Alencar conquistou um título goiano. O Alencar, o Marcos Grácia e o... Não, o Edmar não chegou a conquistar, né? Nós tivemos campeões, né, goianos na Stock Car. A Fórmula 3 sul-americana era muito forte. E teve uma categoria que também teve um momento muito forte, foi a Fórmula Ford. A Fórmula Ford que corria o Tom Stefani, que era um goiano, foi campeão. E eu estou falando de Fórmula Ford, Fórmula 3, Stock Car, não colocava menos que 20 mil pessoas. A Fórmula Truck, que você teve uma ligação muito próxima, narrou, né, a categoria durante vários e vários anos, né? A Fórmula Truck, ela mobilizava também um número muito grande de pessoas. Sim, quando podia... eu me recordo... Olha aí, a gente tá vendo imagens lá. A edição desse ano, né? Já da segunda etapa da Copa Truck, virou Copa Truck agora, né? Agora tem a Fórmula Truck e tem a Copa Truck, mas aquela Fórmula Truck é a Copa Truck. Mas, assim, não vou falar, não. Mas isso aí não é nem 20% do que era. Não era, porque o apelo popular era muito grande. Era. Né? À noite podia-se dormir no autódromo, e eu me lembro de ir no autódromo à noite e ficar impressionado. Caramba, esse povo não vai dormir, não dormia. E é o que eu estou dizendo. Mesmo, né? Não tinha esse negócio para assim, teve tiro, teve facada. Era muito raro acontecer alguma coisa assim. Era um ambiente bacana, sabe? O automobilismo tinha essa pegada do ambiente bacana. E o autódromo tá bonito, né, gente? Eu falo, as últimas... Pois é, tá legal o autódromo? Tá. Ele teve a reforma grande. Se eu não me engano, foi no... Mas está do jeito que merecia estar no aniversário de 50 anos? Está. Eu vou dizer para você que está. A estrutura da pista, o asfalto... O asfalto já é antigo. O que se fala é que um asfalto precisa ser trocado a cada 10 anos. Até pensando em MotoGP já. Não, aí não. Aí, pensando em MotoGP, vai ter que trocar o asfalto. Já se sabe que na reta dos boxes vai precisar aumentar a pista em 2 metros, porque ali você tem a largada, você precisa ter um espaço maior para as motos na largada. Então, em 2 metros, o asfalto vai ter que ser trocado. E alguma coisa de box vai ter que ser mexida, mas tem muita estrutura temporária. Por exemplo, você não precisa mais uma sala de imprensa, exatamente. Você não precisa de uma sala de imprensa fixa. Você pode armar uma estrutura temporária. Você não precisa uma área dos pilotos, que falam que a área VIP dos pilotos. Você não precisa aqueles estacionamentos ali atrás dos boxes, você pode transformar aquilo tudo em estrutura provisória. A moto aceita isso. Agora a pista vai ter que ser mexida, né? O alambrado, os guarda-reios. Vai ter um gasto ali ainda. Mas, segundo os estudos, baseado no que é feito em São Paulo, o retorno já na primeira corrida é mais que o dobro, sabe? Pro estado... Então é um baita negócio trazer a moto velocidade. Não tem a menor dúvida disso. E hoje, não tem a menor dúvida. Assim, o Caiado acabou autorizando a negociação, eu acho que até por motivos políticos, né? Porque o Caiado vai ser candidato a presidente e um evento desse vai trazer gente do Brasil inteiro e você vai divulgar o estado de Goiás. Ok, mas ele não ia queimar dinheiro. Ali é porque, cara, você não vai ter desgaste, você vai ter retorno. E vai ter. Então, tem gente falando dessa comissão. E outra coisa, deve ser anunciado já. Tem umas 5 empresas privadas
que elas estão na promoção, inclusive um banco. Eu não sei qual é o banco, mas eu até imagino, porque é uma categoria espanhola, então eu imagino qual seja o banco. Então, vai ter dinheiro da iniciativa privada. O Estado, no fim, vai colocar vai colocar no primeiro ano, não tenha dúvida, porque vai precisar de uma reforma. Mas não é tanto dinheiro assim, sabe? E o retorno vai ser monstruoso para a cidade. Goiânia tem uma grande oportunidade também de se fixar dentro do calendário, né? Sem dúvida. São sem inicialmente dúvida. 3 anos, com a possibilidade de mais 2 anos depois, né? É a chance, né? Porque assim, se todo ano, né, a categoria que é a principal de motos no mundo vier para Goiânia, você vai ter recursos para tocar o autódromo. Vai além do evento em si, né? Porque vai movimentar toda a cidade. Então, naquele período ali, quem é empresário que está de olho em outros eventos que não tem nada a ver, às vezes, com motovelocidade, está interessado em ir para Goiânia naquele período ali, porque ele vai aproveitar o momento diferente. E hoje Goiânia é uma cidade diferente ali daquela época, 87, 88, 89. Sem dúvida. Em termos de estrutura que eu falo. E até sobre essa situação, Arthur, do ser diferente, o autódromo chegou em 74. Há uns 15 anos, mais ou menos, podemos dizer assim, chegaram os condomínios fechados. Sim, sim. Né, que circundam ali agora o autódromo, né? Olha, foi mais... Eu voltei para Goiânia quando eu saí da PSN em 2002. 2002 eu já tinha o Alphaville. Então, o portal é mais antigo. E depois vieram jardins. Então, no final do século passado, início desse ano, né? E como é que é essa relação? Você morou ali nos condomínios durante muito tempo, né? Com o autódromo. Olha, foram 2 momentos, Charles. Teve um momento crítico que os condomínios porque queriam tirar o autódromo dali, porque naquela época o autódromo estava sendo mais utilizado para shows do que para realmente automobilismo. Eu fui em vários shows ali. Então, e eles não tinham essa história, o show vinha madrugada dentro, e saía gente bêbada e incomodavam os condomínios e tal. Esse foi um momento sério, que no governo Marconi Perillo houve um movimento muito forte para se tirar o autódromo dali e levar para perto do Senador Canedo. Eu me recordo que eu participei de 2 reuniões na Getop, porque era o Jaime Rincon. E não seria o mesmo autódromo, né? Não, seria uma loucura. Iam trazer aquele... Eu tive numa reunião com um cara na mesa, aquele Herman Tilke, que é o arquiteto dos autódromos pelo mundo, que são umas porcaria, que são uns autódromos que traçado horrível e tal. Goiânia é ótima a pista. Né? O traçado é fantástico. O traçado é elogiado por fantástico. 11 a cada 10 pilotos. Acho que eu nunca ouvi um piloto reclamar falar mal, né? do traçado. Pois é. E aí teve esse momento que eu falei, caramba, esses caras vão conseguir. E aí eu posso contar essa história. Isso foi antes da reforma. Foi antes da reforma. Ou seja, é um período que o autódromo estava meio assim, numa situação Estava largado. Crítica. Aí veio uma lei do Ministério Público que os shows não podiam acontecer mais. Asfalto ruim, abandonado, não tinha corrida, não tinha calendário. Tudo estava destruído. E aí eu me recordo que num almoço, por acaso, no Cabanas do Flamboyant, o Peninha é um grande amigo meu, e ele trabalhava no Flamboyant, e toda sexta-feira, depois eu descobri, ele almoçava com o Lorival Lousa, que é o dono do Flamboyant. E aquele terreno era dos Lousa, do pai do Lorival. Autódromo, Serra Dourada, Parque Flamboyant, tudo aquilo. Condomínios, tudo ali. Tudo aquilo. E ele doou aquele terreno, o pai do Lorival Lousa, que não está mais vivo, ele doou para fins específicos. E o Lorival Lousa me falou isso na mesa. Ele falou assim, e meu pai tinha uma coisa, Theo. Ele falava assim, eu não vou dar tudo, porque tudo dado perde o valor. Então, eu vou colocar um preço muito pequenininho, mas vou colocar para fins específicos. E o governo topou. Então, para mudar os fins específicos, é a mesma coisa do Serra Dourada. É uma batalha. Então, se quiserem destruir o autódromo Serra Dourada, é uma batalha brava. E eu falei, pô, Lorival, não deixa, cara. Eles estão querendo iam construir no autódromo prédios para comerciais e residenciais. E fazer um parque e tal, conversa fiada. Aí o Lorival falou, não, se for para fazer isso, eu faço. Se eu doei para fins específicos, tinham na lei, eu posso retomar. Então, eu faço. Aí acabou. Aí o povo calou a boca, não tinha jeito, e aí se pensou em fazer a reforma. Fizeram a reforma,
o autódromo hoje está bem conservado, apesar que o dinheiro que entra no autódromo hoje, ele vai para um caixa, que é da Secretaria de Esportes, mas não volta para o autódromo. Ele fica lá na Secretaria de Esportes, volta muito pouco, mas ele está bem conservado. E essa movimentação que teve dos últimos tempos, principalmente com a Copa Truck e a Stock Car, fez o governo ter um olhar diferente para o autódromo, né? A gente sabe que o governo atual, o Caiado, é um governo que gosta de esporte, mas falou, opa, esse troço aí parece que dá certo. Então, Stock Car com Rubinho Barrichello, Felipe Massa, é diferente, né? E são quantas etapas que a gente tem aqui, né? A gente já tem teve no mínimo uma agora, duas. São duas, né? Então, e pode ser que Corrida venha do uma Milhão, terceira. enfim, são várias etapas especiais da Stock Car. Sem dúvida. Pode ser que venha uma terceira porque está marcada para o Autódromo de Brasília e o Autódromo de Brasília não anda, continua destruído. E se ele não tiver reforma, vem a terceira para cá. Brasília está vivendo o que a gente viveu. Tá vendo? Só que lá eles conseguiram destruir. Para fazer uma corrida de Indy, eles destruíram a pista antes da corrida acontecer. Veio um governador novo, o governador, que acho que é esse Ibanez, sei lá, é esse aí que falou, não quero essa corrida mais. Isso é engraçado. Os pneus já estavam no navio vindo para o Brasil. Dá meia volta. Aí ele falou, não quero mais. Foi uma multa monstra para o Grupo Bandeirantes, que era o promotor, mas já recuperou tudo de volta, porque mostrou que o contrato não foi cumprido. E aí eles já tinham destruído o autódromo e ficou destruído, está destruído até hoje. Theo, foi muito bom bater um papo aqui. É rapidinho. Alencar Júnior acelerou quase todo o programa aí. Contador de histórias. Mas foi muito bom recebê-lo aqui. O Theo tá voltando aos poucos para Goiânia, né, Theo? Tô tá completamente desligado dos compromissos nacionais, mas está voltando, está com um programa na TV Sucesso. Fala um pouquinho sobre o projeto. A gente tem a TV Sucesso, é a nova Band em Goiás. Começou do zero aqui em Goiânia. A gente tem o Jogo Aberto Goiás do meio-dia ao meio-dia e meia. Eu e a Tandara Reis, que é a cria aqui da Sagres. E a gente tem outros projetos também. A gente vai, inclusive, agora, nesse final de semana, transmitir em VT a corrida do Campeonato Goiano de Marcas. Então, a gente tem um espaço grande que a gente vai aproveitar muito com o esporte e estamos tentando, aí, de todas as formas, trazer jogos do Goiás e do Vila Nova, porque a Série B também é da Band. E é um projeto novo, um projeto bacana. Começamos do zero, equipe jovem, equipe nova, que eu gosto. E eu acho que a gente tem tudo aí para marcar também na TV goiana com um esporte diferente. Um esporte com um olhar totalmente goiano, mas um olhar nacional também, sabe? Não totalmente goiano, um olhar goiano, mas um olhar nacional também para o programa e para o nosso esporte. Parar com essa coisa de achar que o esporte... Igual eu estou batendo para caramba em preço de ingresso no futebol goiano, que é um absurdo. Você não pode ter um jogo de futebol com Você acha barato? R$25 não pode, Charlie. É menos do que um ingresso de cinema. A gente está falando de esporte profissional. De longe, assim, acompanhando, compensa muito mais para o torcedor ser sócio dos clubes. Exatamente. Do que comprar avulsos e é o ingresso mais barato da Série A do Campeonato Brasileiro, tirando as promoções que o Cuiabá faz. Mas o Cuiabá é uma outra história. O Atlético é o ingresso mais barato. E outra coisa, parar, né, da gente ficar sofrendo. Essa semana mesmo eu falei assim, deve ser muito legal o torcedor do Atlético Paranaense, o torcedor do Bahia, que torce por algo maior. A gente não. Hoje até o torcedor do Red Bull Bragantino. A gente torce para o time não cair ou para o time se manter. Não torce por título. Então, acho que isso tem que acabar aqui no estado de Goiás. Eu estava vendo hoje a apresentação do vôlei, só esticando, do Guarulhos Vedacity, que é um grande amigo meu, o Anderson Massili, que é o dono, que era de automobilismo. E hoje eles estavam fazendo a apresentação do time novo para a nova temporada na internet. Estavam transmitindo a apresentação do novo time. Enquanto que a gente tem aqui o Neurologia Ativa, que conseguiu subir para a Superliga, sofrendo para de repente, conseguir um dinheiro para ter um time. Cara, o Guarulhos começou tem pouquíssimo tempo. O Guarulhos tem o 7º orçamento da Superliga de vôlei. E está fazendo um trabalho monstruoso. Então, se quiser, faz. Mas o empresário goiano não investe no esporte. Verdade. Outro dia eu vi, por exemplo, no esporte local. Eu vi o Laticínios Piracanjuba investindo no Troféu Brasil de ginástica. Eu falei, caramba, nunca vi Piracanjuba num estádio ou num autódromo lá em Goiás. É verdade, isso é verdade. Nunca vi, por exemplo, JBS aqui, nunca vi a da TV Serra Dourada lá, que eu esqueci o nome, que é
José Alves. Como é que é a Arena As farmacêuticas, Neoquímica, Nunca vi. Então, assim, eu sei que o empresariado goiano não tem essa goianidade que a gente gostaria que tivesse, mas dá para fazer. Se tiver garra, dá para fazer. E isso eu quero ajudar a mudar a mentalidade por aqui. Vai lutar, né? Vamos lutar como a gente lutou para não destruir o autódromo, né? E a gente torce por isso, até porque você tem peso, você é um nome nacional, consagrado. Tem um bom veículo na mão, né, Charles? Isso é importante. Sem dúvida nenhuma. E que me dá liberdade para isso. Um abraço a todos lá na TV Sucesso, lá, Tandara, que trabalhou com a gente aqui, Osvair, tem o Breno. Tem o Breno, o Breninho é monstro. E tem o Wendel Pasquetto. Tem o Pasquetto que a gente puxa do jornalismo de vez em quando. Né? Arthur, um abraço. Um abraço, sempre um prazer participar do debate, ainda mais com a companhia especial do Theo. O prazer é meu. Um abraço e parabéns ao Autódromo Internacional de Goiânia. Fecha aí o nosso programa com algumas imagens, Filipinho, Rogério, né, dessa bela praça esportiva que vai estar completando 50 anos e que enche de orgulho aí, né, as pessoas que gostam do esporte. 1974 foi inaugurado. Dia 28 de julho. 28 de julho de 1974. É uma bela praça esportiva e que continue sendo bastante bem cuidada para estar recebendo aí grandes nomes do automobilismo, grandes categorias e, quem sabe, a motovelocidade.